Você acreditar que vai ser feliz quando ter essas coisas é um engano, porque não é verdade. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre o contentamento. É uma coisa que eu venho pensando muito esses dias e refletindo também, porque a gente nunca tá contente com as coisas que a gente tem, não é? Eu tava pensando nisso, eu percebi que eu também estava agindo dessa forma. E eu também estava percebendo que eu estava querendo sempre mais. Não tem problema querer as coisas, mas o problema é você nem estar feliz com o que você tem. E mesmo você não estando feliz com o que você tem, você quer mais, acreditando que vai ser feliz depois. Se você for pensar, o que é felicidade? Muitos podem dizer que é ter mansões, ter o último carro do ano, milhões e milhões na conta, não sei, esse tipo de coisa. Mas eu fico pensando que isso será mesmo que isso é felicidade? Será mesmo que a gente vai se sentir preenchido quando a gente tiver esse tipo de coisa? Ou é uma coisa que colocaram na nossa cabeça? Não tem problema ter essas coisas, mas se a gente pensar que a nossa felicidade vai estar nelas, a gente vai sofrer, porque quando a gente tiver tudo isso em nossas mãos, a gente vai ficar descontente porque a gente acreditava que a felicidade estava nisso. Como, por exemplo, o meu computador, tá ali. Eu acreditava que a minha vida iria mudar depois que eu tivesse meu notebook, que eu iria estudar mais, ia ser uma pessoa mais produtiva, e na minha cabeça, trocar de notebook, as coisas iriam mudar. Ledo engano, porque não foi isso que aconteceu. Eu continuei tendo os mesmos hábitos e sendo a mesma pessoa, mas eu queria estudar mais. Eu acreditava que se eu tivesse essas coisas, se eu tivesse um notebook novo, se eu tivesse um celular novo, as coisas iriam mudar e eu não teria aqueles velhos hábitos ruins. Por exemplo, tinha dias que eu não queria estudar, tinha dias que eu não estudava. Por exemplo, na minha cabeça, se eu comprasse um notebook novo, eu ia querer estudar todos os dias, mas não é isso que aconteceu. Então eu fiquei pensando, tá, talvez com riquezas ou com muitas coisas seja a mesma coisa. Se eu não estudava com o meu outro computador, será que eu vou estudar com esse? E o raciocínio fica: se eu não sou feliz com o que eu tenho hoje, será que eu vou ser feliz com o que eu tiver depois? Tinha uma frase que eu gostava, não era exatamente assim. E esse pensamento veio porque eu tinha feito um devocional e falava sobre descontentamento. E contentamento e descontentamento, né? Fiquei pensando sobre isso e como a gente não é grato pelas coisas que a gente tem, a gente acaba esquecendo das coisas boas que Deus fez pela gente. A gente recebe uma bênção de Deus e daqui a pouco já quer outra. Gente, isso é tão errado, meu pai amado, perdão. E assim, a gente só quer o próximo, a gente nunca para e agradece, sabe? A gente nunca fica assim contente verdadeiramente. Tem um versículo que Paulo fala que mesmo no momento difícil, ele já teve momentos de riqueza, já teve momentos de pobreza, já teve dias de pobreza, já teve dias que ele não pôde comer, já foi açoitado, mas mesmo assim ele permanecia contente, apesar dos pesares. Mas eu fico pensando como é muita confiança, sabe? É muito amor, porque mesmo em meio ao caos que ele estava, mesmo em meio à dificuldade que ele estava, ele continuava feliz, porque Jesus era quem contentava ele. Repito, não tem problema ter, mas você acreditar que vai ser feliz quando ter essas coisas é um engano, porque não é verdade. Deus quer que a gente seja feliz. Deus não quer que a gente não tenha coisas, mas Ele quer que a gente busque Ele primeiro, porque em primeiro lugar a gente tem que buscar o reino de Deus, tem que buscar fazer a vontade dEle, e essas coisas virão. E essas coisas a gente terá pela bênção dele. A gente não precisa nem ficar muito preocupado, entende? Você pode até observar muitas pessoas que têm tudo isso, mesmo assim não são felizes, ou têm um vazio dentro delas, porque elas estão tentando preencher com esse tipo de coisa. E nunca vai preencher, não tem como. A gente tem que nos preencher com Jesus, mas é da gente perceber que essas coisas vão sempre falhar com a gente. Elas nunca vão preencher, sabe? Elas nunca vão ser suficientes, porque a partir do momento que lançar, talvez, um celular novo, você vai querer aquele celular. O que você tinha já não vai mais servir. Você vai pensar, nossa, mas aquele celular tem a câmera muito melhor que o meu. Então você vai estar sempre querendo preencher o vazio com alguma coisa. Uma mensagem que fica é da gente tomar cuidado pra gente não tentar preencher o nosso descontentamento, o nosso vazio com coisas,
porque não vai preencher. Não adianta, você pode pensar que vai, mas não vai. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletir um pouco. Espero que ajude você de alguma forma. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!